Mas amor, às vezes, é repreender aquele que você ama, para que ele ande na vereda da vida, na vereda da luz, na vereda que vai lhe trazer bons frutos espirituais. Muito importante essa passagem, irmãos, para confrontar aquelas pessoas que falam que Deus é o amor, só que é um amor onde a repreensão não está contida nesse amor como atributo. Depois, na sequência, nós temos o capítulo 3, do 27 ao 32. Então, 3 ainda, 27 ao 32. Diz assim: não deixes de fazer o bem a quem o merece, e estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que tu dareis, se já o tens contigo. Então aqui, vou continuar até o fim, depois eu faço um resumo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Então vamos pontuar aos poucos, porque ele vai mudando de assunto. Então a primeira parte, então se você tem a oportunidade de fazer um bem ali, e o Senhor te colocou no coração de poder, de alguma forma, ajudar alguma pessoa, não coloque no seu coração, não, depois eu volto e ajudo. Porque às vezes aquele socorro que o Senhor colocou no seu coração é um socorro imediato. E talvez depois quando você voltar e tentar socorrer, já pode ser tarde demais. Então, se o Senhor colocou no seu coração para socorrer naquele momento, faça o socorro imediato. Depois do 29, está falando de você não maquinar o mal contra o seu próximo. Ou seja, de você não ter intenções malignas com ninguém. Depois, não contendas com alguém, sem causa. Ou seja, não é errado você contender por uma causa justa. Agora, o problema é você ter uma contenda que não tem um fundamento legítimo, né? Ainda mais se a pessoa não te fez mal nenhum. Então a contenda ela só é legítima se tiver um fundamento que a legitime. Não tenhas invejas do homem violento e nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Então aqui eu vou fazer uma pausa. Quem mora na quebrada e conhece um pouco de rap, sabe que os Racionais pegaram esse versículo e colocaram uma música chamada Jesus Chorou. Então para quem já escutou Racionais, os Racionais pegaram exatamente esse versículo aqui, não tenhas invejas do homem violento e nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Assim como nós pontuamos também, né, aquela letra do Renato Russo, né, do Monte Castelo, em relação, né, a 1 Coríntios. Então, como a Bíblia, né, ela é fonte, né, de inspiração ou até de extração de versículos de sabedoria, de músicas do mundo, né? E depois, na sequência, o 32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas os sinceros ele tem intimidade. Então, mais uma vez, a importância da sinceridade como atributo para todo crente. Depois temos o capítulo 5, do 3 ao 20. Aqui vai ser muito extenso. Então, eu vou tentar ser mais breve aqui. Então, basicamente, do 3 ao 20, ele vai estar falando mais uma vez dos perigos do adultério, mas a parte mais importante aqui vai vir no fim. Então aqui, o 18 em especial, irmãos, eu quero que vocês vão no 18, no 5:18. Vem um dos antídotos para o adultério. Olha só. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem em todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Então aqui, você vê que um dos antídotos contra o adultério é você valorizar a mulher de tua mocidade. É você procurar viver intensamente tudo com a sua mulher. Você viver um bom convívio emocional, uma boa harmonia intelectual e, acima de tudo, uma maravilhosa harmonia sexual. Para que o fato de vocês estarem tão íntimos, tão envolvidos, isso feche a porta por completo, cele o jardim
tanto para o homem quanto para a mulher, para que a hipótese do adultério nem passe pela sua cabeça, porque você está tão saciado, tão pleno, tão cheio, tão completo pelo seu cônjuge, que não passa nem mesmo um ponto de dúvidas, nenhuma semente, nenhum pó de adultério surja na sua mente e na sua cabeça. Então você vê que o livro de Provérbios, ele não traz só a proibição ou as consequências de um pecado praticado, mas ele traz consigo também o antídoto, né? A saída, o escape, para você não incorrer naquela prática. Depois, na sequência, vale pontuar aqui o 24 ao 28. Deixa eu ver se é do... Deixa eu ver se é no 24. Perdão, é isso mesmo. O capítulo 6. Deixa eu ver. O 27 em específico, irmão, só o 27. Então, Provérbios 6, versículo 27. Diz assim, ó: porventura tomará alguém fogo no seu seio. Então, colocará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Então, quero que vocês façam esse experimento. Então, se todos vocês estão com roupa agora, né? Se vocês tacarem roupa agora nas suas vestes, vai queimar a pele de vocês ou vai queimar só o tecido? Só um minutinho, filho. Vai lá, filho, vai lá, corre lá. Vai lá, filho, cuida, corre lá. Rápido, filho. Então, aqui, irmãos, fica claro que qualquer pessoa que colocar fogo nas vestes, queimará também a pele. Então, esse é o resumo do livro de Provérbios inteiro. Porque o Senhor, principalmente quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos o discernimento de saber que determinada atitude, nós temos o discernimento no Espírito de saber aonde aquela atitude pode terminar, com antecipação. Ou seja, no começo em Provérbios, ele atentou as pessoas a tomar cuidado com as lisonjas da mulher adúltera. Então o que é uma lisonja? Um elogio, né? Esse elogio às vezes pode ser carregado de uma sinceridade ou de segundas intenções. Isso vale para um homem elogiando uma mulher também, né? Ele pode elogiá-la com sinceridade ou com segundas intenções. E você, na sua prudência, na sua sensatez, você pode se antecipar e gerar um certo afastamento preventivo para que isso não se sustente e não evolua. Então, o que está falando aqui é que todo cristão, ele tem consciência de onde determinado ato pode chegar a levar. Ou seja, então se você sabe que o destino dessa obra inicial pode levar numa catástrofe futura, não o pratique. Esse é o sentido do versículo 27. E aí, finalizamos aqui. Vou fazer um breve resumo de Deuteronômio para nós fecharmos. Então aqui, Deuteronômio. Então rapidamente, irmãos, Deuteronômio. Deixa eu abrir ele aqui só. Vai ser bem rapidinho. Vocês puderam perceber que o começo de Deuteronômio, ele parece ser um pequeno resumo, né? Do que o povo de Israel, do que o povo de Israel passou, né? Com Moisés. E depois algumas instruções presentes. Então, em parte parece um certo resumo. E depois eventos que parecem estar nos presentes. Eu vou pontuar as partes mais importantes de Deuteronômio. Então a primeira parte que eu quero pontuar é a fidelidade de Deus. Ó. E essa fidelidade de Deus, ela vai estar expressa no capítulo 2, a partir do versículo 4. Então vamos ler primeiro Deuteronômio 2, do 4 ao 7. Olha só que bonito isso daqui, irmãos. Olha só que lindo. Então Deuteronômio 2, do 4 ao 7, diz assim, ó. E dá ordem ao povo, dizendo: passarei pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles,
porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Então, olha só, Esaú já havia morrido, e embora ele não fosse o primogênito, alguém está com o som ligado aí? Acho que é o do Ari, né? Parou? Consegue desligar o som, Ari? Deixa eu ver se foi. Acho que foi, né? Foi. Obrigado, Ari. E aqui, então aqui você vê, né? Esaú já havia morrido, ele não era o primogênito, né, das promessas, era Jacó. Ainda assim o Senhor prometeu a Isaac que abençoaria Esaú, e por amor a Esaú, ele não permitiu que os israelitas tomassem possessão daquela terra. Olha só. E olha só na sequência, no versículo 9, do capítulo 2. Então o Senhor me disse: não molestes ao de Moabe, e não contendas com ele em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Olha só, a fidelidade de Deus também a Ló, sobrinho de Abraão, né? O Senhor tinha prometido aquelas terras a Ló, e você vê que Ló, ele não estava ligado diretamente à promessa, mas por estar por estar associado a Abraão, ele foi abençoado indiretamente também. Então aqui também tem uma lição espiritual por detrás disso, que muitas pessoas podem ser beneficiadas estando em contato conosco, espiritualmente falando. Podem começar a observar nossas condutas, a nossa transformação, e possam começar a serem abençoadas e convertidas pelo nosso próprio testemunho também. Então aqui nós temos o caráter da fidelidade de Deus, né? Que foi fiel a tanto a Esaú quanto a Ló, né? Mas também nós vemos quanto que pessoas que estão na periferia, Esaú, por exemplo, que não estava ligado diretamente à promessa central de Deus, e a Ló também, como essas pessoas são abençoadas indiretamente, por estarem próximos daquelas pessoas que são alvos do propósito de Deus. E aí, vale a pena pontuar também o capítulo 3. Não, primeiro, deixa eu ver se é esse daqui que eu quero pontuar com vocês. Não, essa parte dá para pular, não tem problema. O versículo, capítulo 3 agora, no 21, ó, olha só que importante essa parte. Deixa eu ver se é o 3:21. Deixa eu ver. Isso. Então, ó, também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a quem tu passarás. Então o Senhor, ele fez o povo de Israel ser bem sucedido contra Seom e contra Og, rei de Bassã. Então duas nações foram derrotadas pelo Senhor, e a nação de Og, em específico, eram nações de gigantes, de homens com uma capacidade física excepcional. E o Senhor entregou os dois povos nas mãos de Moisés. E isso ficou como testemunho para Josué. O Senhor queria deixar claro para Josué que assim como foi feito a esses dois reis, assim seria também pelas mãos de Josué nas pelejas que haveriam no futuro. Então aqui o Senhor estava fortalecendo a fé de Josué para quando Josué fosse o líder daquela congregação. O Senhor já estava capacitando Josué antes mesmo de Josué tomar posse da liderança daquele povo. E aí, nesse mesmo capítulo 3, nós temos a parte que mais parte o coração, né? Essa parte o coração, ó, eu vou ler com vocês. Olha só que triste, irmãos. Mas ao mesmo tempo, como o Senhor realmente, ele não muda, né? E aí, diz assim no 23, ó. Também, Moisés falando, né? Eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os seus grandes feitos?
rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que verás. Forte, né, irmãos? Triste ao mesmo tempo, né, porque nós vemos o carinho e o amor que Moisés carregou esse povo em todo o tempo, mas por não ter santificado o Senhor naquela oportunidade, por ter desobedecido a palavra do Senhor, o grande preço que ele pagou, né? Mas ainda assim, como a gente já tinha dito em outros cultos, foi um homem que não blasfemou contra o Senhor e preparou Josué da melhor forma como seu sucessor e o fortaleceu e o encorajou e o abençoou. Então, maravilhosa essa passagem, triste, mas ao mesmo tempo maravilhosa também, porque nós vemos que para o bem ou para o mal, aquilo que saiu da boca do Senhor, ele vai cumprir, ele vai fazer, por mais que o doa. Porque não deve ter sido fácil para o Senhor negar isso a Moisés, né? Tanto é que o Senhor falou, basta, não quero mais que você fale desse assunto, né? Então deve ter sido muito doído ao coração do Senhor negar isso a Moisés. Mas o Senhor não poderia negar a si mesmo, ele não poderia voltar atrás, porque ele já tinha afirmado que Josué seria aquele que faria entrar e não Moisés. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para podermos terminar. Então aqui, duas últimas passagens para a gente terminar. Então o 4:19, rapidamente. No 4:19 diz assim: que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles. Agora que vem a parte importante: e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Ou seja, aqui, independente se a idolatria esteja voltada a astros, ou a seres vivos, ou a árvores, ou a montanhas, ou a ídolos popes, ou até figuras pastorais, independente para onde esteja voltada a sua idolatria, aquilo que você está idolatrando foi gerado pelo sopro do Espírito Santo de Deus. Deus criou todas aquelas coisas, e principalmente o que diz respeito aos astros, às árvores, aos animais. O Senhor os criou para o nosso benefício. E o homem tinha coragem de pegar isto que foi feito para o seu próprio benefício e adorar isto como se isso tivesse feito todas as coisas e tivesse realizado bem na sua vida. Então, só para vocês verem o nível de cegueira e de perversidade daquele povo que conseguia adorar algo que o Senhor tinha feito para proveito do próprio homem. Depois, para encerrar, eu quero pontuar aqui o 5:29. Não podia acabar diferente. Tetel, eu falei para você ficar quietinho. Papai já está acabando. Você escutou o papai? Você escutou o papai? Então chega. Céu, depois você fala. Tá bom? E aí no 5:29 diz assim, ó. Quem dera, olha só que bonito, e isso daqui vale para nós, tá? É como Deus gostaria que nós fôssemos. É a expectativa de Deus para nós, ó. Quem dera, Theo. Você quer que o papai fique bravo com você, filho? Você quer que o papai fique chateado? Então chega, filho. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então aqui eu encerro
com essa expectativa de Deus, né? Então a expectativa de Deus é que nós o temamos e que guardemos os seus mandamentos todos os dias, para que sempre Ele possa nos fazer bem. Então, essa é a expectativa do Senhor para nós. Então, para você ver que o Senhor, com todo o poder dele, com toda a grandiosidade, com toda a tua glória, Ele mesmo carrega expectativas, né? E o Senhor pode ser frustrado a nós não atendemos essas expectativas. Então, olha só que expectativa maravilhosa que o Senhor tem para nós. Então, é um versículo que nós devemos guardar nos nossos corações para tentarmos atender essas expectativas da melhor forma possível, gerando assim contentamento e alegria no coração do Senhor, e não tristeza. E aqui eu abro agora um tempo para alguma dúvida que tenha surgido. Vou marcar um minutinho rápido aqui. E aí, se não surgiu, darei por encerrado. Dúvida eu não... Da parte que peguei não fiquei em dúvida, mas se fala nos ensinamentos que Deus cuida dos seus filhos, é a mesma coisa que está falando para nós pais, é chamar a atenção dos filhos por amor. Exatamente, Ari. E nós repreendemos nossos filhos por amor. Exatamente. Por querer o mal. Exatamente. É lindo, lindo de se ver. Em semelhança ao que a gente leu em Provérbios, né, Ari? Exatamente. Então, também isso aí, porque é bem aquilo que tem que passar para todos os pais, né? Exatamente. Então, desculpa, porque eu estava trabalhando e entrei nesse pouco tempo. Não, imagina. E você vê que isso também, essa figura de aquele que ama repreende, faz essas teologias do amor e da não confrontação caírem por terra também. Isso é muito importante, entendeu? Isso é muito importante, porque essas teologias estão em evidência hoje, né? Se eu te amo, eu te tolero, eu não te repreendo, né? Eu não te confronto, né? Não funciona assim. Exatamente. Nós vemos, tanto nesse trecho quanto em Provérbios, que é totalmente diferente, né? Que aquele que ama repreende, na verdade, né? Quem ama repreende, essa é a verdade. Exatamente. Mais alguém, gente? Queria fazer alguma observação às vezes, não alguma dúvida, como o que o Ari trouxe aqui edifica muito e complementa aquela questão de Provérbios. Então, mais ninguém se pronunciando, vou fazer uma oração final aqui, agradecendo ao Senhor. Pai maravilhoso, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por nos encher de conhecimento, Senhor. Conhecimento este que veio através da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Pai, dessa segunda carta, que mostrou ainda as melhoras a serem feitas para aquela igreja, Senhor, e os cuidados que o apóstolo Paulo teve, que no seu rigor, ainda que severo, vemos que a repreensão, Senhor, ela vem por amor àquele a qual repreendemos, Senhor, para que aquele possa se regenerar, se transformar, e passar a colher os frutos da boa conduta, Senhor, e das obras de luz e das obras de vida, Senhor. Podemos aprender também o mesmo em Provérbios, Senhor, do amor daquele que repreende, da cautela com o adultério, Senhor, com a inveja, com a cobiça, Senhor, do jugo desigual também, que foi citado em 2 Coríntios. Então, que haja igualdade nos relacionamentos, que não haja sobrecarga em um e sobrecarga no outro, Senhor. Que ambos estejam debaixo da mesma carga, que carreguem o mesmo fardo e que também carreguem o mesmo espírito, a mesma fé. E que no livro de Provérbios também, Senhor, que nós nos contentemos com o nosso cônjuge, que nós nos planifiquemos nele, espiritualmente, intelectualmente e sexualmente falando, Senhor, para que fechamos todas as portas de adultério na nossa vida, Senhor, independente se somos homens ou mulheres, Senhor, pois sabemos que é um pecado que pode destruir uma família inteira, Senhor. Também, Senhor, no livro de Deuteronômio, podemos perceber a sua fidelidade, Senhor, com Esaú e com Ló, Senhor, a sua fidelidade com a sua própria palavra, Senhor, a negar ao teu servo Moisés de entrar a Canaã, porque o Senhor o disse, Senhor, e o Senhor não volta atrás na tua palavra, Senhor.
a tua fidelidade, tanto relacional, como a sua fidelidade pelo que sai da sua boca, Senhor. E por último e por fim, para finalizar essa oração, queremos engrandecer, queremos destacar essa passagem final de Deuteronômio, aonde o Senhor direciona a expectativa que sejamos obedientes, que guardemos os seus mandamentos, que possamos praticá-los e obedecê-los todos os dias, para que o Senhor possa nos trazer dias bons, não necessariamente dias bons carnais, mas refrigério e paz interna, Senhor, relacional, sendo que todo lugar que pisemos, Senhor, as pessoas possam sentir o cheiro da nossa paz, da nossa bondade, do nosso bom proceder, da nossa retidão, Senhor, e da nossa justiça e sinceridade de nossos caminhos. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Nos fortaleça na semana que está por vir, tanto nos nossos afazeres, nos nossos trabalhos, e também na leitura assídua e contínua da palavra, Senhor, para que estejamos sempre sedentos e famintos na quinta que vem, dispostos e humildes para aprendermos mais. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Está encerrado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e tenha uma ótima noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos.